Quando falamos de inflação, estamos falando de algo terrível para o seu bolso, mas ótimo para o governo. A inflação é um mal que vai comendo seu dinheiro, ela é inevitável e muitas vezes nós nem sentimos seus efeitos, a não ser que ela esteja muito alta. E aí mostra que o país está em crise. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é inflação, como ela é formada, como podemos identificar ela, como o governo se beneficia dela e como nós podemos nos proteger dela. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso. Bora! Da vinheta. Fala galera, tudo certo? Meu nome é Guilherme Viana, apresentador e fundador do canal Negociando. E a pergunta de hoje é: tu já notou que as mercadorias em 2002 eram muito mais baratas do que hoje em dia? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria dar um recado sobre o canal. Vocês devem ter notado que a gente ficou um tempo sem postagem, tava meio parado. Tudo isso por, vários motivos. O primeiro é que eu mudei de casa e a gente perdeu aquele cenário antigo. Então a gente tá com esse novo, que na minha opinião é bem mais legal, bem mais bonito. Espero que vocês tenham gostado. E outro que a gente decidiu usar essa pausa da mudança de cenário e tudo, pra gente também, vamos dizer, profissionalizar cada vez mais o canal. Então a gente nos organizamos pra a gente sempre conseguir entregar tudo em dia, eu postar sempre certo e não ter mais aqueles atrasos que aconteciam antigamente. Então já deixa teu like, te inscreve no canal, porque todo esse trabalho aí que a gente tá tendo é pra entregar o melhor pra vocês, da melhor forma. E tu se inscrevendo, deixando o like, é uma forma da gente continuar sempre melhorando e trazendo o melhor conteúdo pra vocês. Valeu, vamos pro vídeo. Bem, 20 anos atrás, uma cesta básica custava R$ 128. Enquanto que hoje em dia custam R$ 780. Isso é a desvalorização do seu dinheiro. E várias coisas podem causar essa desvalorização. Uma delas é o aumento do custo de produção. Vamos pegar aqui um agrotóxico. Imagina que esse agrotóxico fica mais caro. Todos os alimentos que necessitam desse agrotóxico para existirem, para irem ao mercado, também vão ficar mais caros. Imagina, tu precisa do agrotóxico X para produzir feijão. Então, quando o agrotóxico X fica mais caro, o custo para a produção daquele feijão também fica mais caro. Logo, o preço do feijão também vai ficar mais caro. E tudo isso vai culminando numa inflação, num aumento da inflação. Os preços sobem e teu dinheiro desvaloriza. Outra coisa é a impressão descontrolada de dinheiro. Porque se houver um aumento no dinheiro circulante que não acompanha a geração de riqueza, vai haver mais dinheiro circulante para a mesma quantidade de riqueza gerada. É meio confuso essa parte, a gente vai voltar depois para explicar melhor direitinho, mas para vocês entenderem melhor, vocês também têm que entender outra causa da inflação, que é a oferta e a demanda. Quando a demanda de um produto sobe, o preço dela também tende a subir. Isso acontece muito em momentos de crise. Por exemplo, a greve dos caminhões de 2018. Vocês devem lembrar que naquela época houveram diversas notícias falando que vai faltar gasolina, vai faltar produtos no supermercado. Isso aí tudo gerou um gatilho de escassez na população, que é quando as pessoas acreditam que o produto é escasso, que vai acabar. Então elas precisam comprar o mais rápido possível aquele produto para não faltar para elas. Então, tinha gente comprando 3 quilos de sal no supermercado, que é um negócio muito absurdo. Tu nunca vai usar 3 quilos de sal na tua vida. Quer dizer, talvez use, mas vai demorar muito, muito. Então a procura por esses produtos aumentou, ou seja, a demanda aumentou. O que fez com que os preços subissem, porque realmente começou a faltar aqueles produtos. Então eles se tornaram mais valiosos, o que subiu o preço, o que aumentou a inflação. O engraçado de toda a situação é que não ia faltar produtos se as pessoas simplesmente estivessem comprando normal. Mas por causa desse gatilho de escassez, as pessoas foram e compraram mais do que precisavam, o que realmente tornou os produtos escassos. Esse período até ficou conhecido como a crise do diesel, porque o principal produto que falavam que ia acabar era a gasolina. E houveram diversos carros indo encher o tanque mesmo sem nem precisar, justamente por causa desse gatilho de escassez. Mas agora, você já deve ter entendido como que o aumento da demanda de um produto faz com que os preços subam. E quando os preços sobem, a inflação sobe. O teu dinheiro desvaloriza. Então vamos voltar lá para a impressão de dinheiro, só para a gente ter todas as causas da inflação explicadas bem direitinho, tá? Quando nós imprimimos dinheiro e colocamos ele em circulação, nós podemos dizer que a gente está aumentando a oferta desse dinheiro, tá bom? E quando aumentamos a oferta, o preço, ou nesse caso o valor, tende a diminuir, a não ser que a demanda cresça correspondente com a oferta. Ou seja, no momento que a gente está imprimindo dinheiro e colocando ele em circulação, nós estamos aumentando a oferta, diminuindo o valor do nosso dinheiro. Ah, Gui, então é só não imprimir o dinheiro que vai dar tudo certo.
o valor vai ficar subindo. Não é bom a gente parar de imprimir dinheiro. Isso porque a gente vive numa sociedade capitalista, em que nós geramos riqueza, nós geramos valor. Então, no momento que a gente começa a gerar valor, nós estamos aumentando a demanda por dinheiro, né? Então a gente precisa ofertar a mesma quantidade demandada de dinheiro. Ou seja, se a gente simplesmente para de imprimir dinheiro, a gente começa a supervalorizar o nosso dinheiro. Isso causa o oposto da inflação, a chamada deflação. Mas Gui, não é bom que o nosso dinheiro valha mais, cada vez mais? Sim e não. O importante é que a gente tenha um equilíbrio. Vamos começar pensando qual que é o princípio de uma moeda. O princípio de uma moeda é trazer estabilidade para um país. Uma moeda que valoriza muito ou desvaloriza muito mostra que é um país muito estável. A Bitcoin, por exemplo, falhou como moeda. Ela é uma criptomoeda, mas ela falha como moeda, porque ela não é nada estável. Outra coisa que acontece quando o nosso dinheiro começa a supervalorizar é que os preços todos baixam. Ah, mas isso é bom! Não é bom? Não. Porque quando os preços baixam, vão baixando cada vez mais, para que eu vou consumir algo que eu posso consumir amanhã mais barato? Ou seja, o consumo começa a cair. E como nós vivemos numa sociedade em que precisamos consumir para que a economia se movimente, a deflação pode muitas vezes ser mais prejudicial para a economia do que a inflação. Então, a inflação e a deflação nós sabemos que são ruins, mas podemos pegar o exemplo da Argentina também. A Argentina atualmente ela vive com uma inflação de 71%. Cara, isso é muito alto. Inclusive, a projeção deles é de chegar a 90%, e isso com sorte, se não chegar a 3 dígitos. Então me diz o seguinte, tu acha que vale a pena tu investir em um país cujo dinheiro desvaloriza o tempo todo? Imagino eu que tu vai concordar comigo, não vale a pena. É um país instável. Logo, tu só vai estar jogando dinheiro fora. Tá, mas Gui, como é que a gente pode identificar a inflação ou a deflação? Bem, o primeiro passo é tu te inscrevendo aqui no canal, dando like, seguindo a gente no Instagram. Não, mas brincadeiras à parte. Existem diversas formas de tu identificar a inflação e a deflação. A mais comum e a mais popular é o IPCA. O IPCA é o Índice Nacional de Produtos do Consumidor Amplo. Isso é, ele mostra o preço médio para comprar um conjunto de bens de consumo de um determinado período. Por exemplo, vamos pegar um conjunto de bens essenciais como arroz, feijão, papel higiênico, água, todo esse tipo de bens. Daí eles pegam o preço médio de cada período e veem se aumentou ou diminuiu esse preço médio. Com isso a gente consegue saber se o dinheiro está valorizando ou desvalorizando. Quanto maior for o IPCA, mais desvalorizado está o dinheiro, porque os preços estão mais caros. E quanto menor for, mais valorizado está o dinheiro. E existe um outro método que inclusive a gente já falou no Instagram, que é bem simples e que em vez de usar vários bens, porque isso também é uma complicação. Existem bens no Brasil que são essenciais, como arroz e feijão, mas nos Estados Unidos eles não comem feijão, por exemplo. Então, eles usam outros bens. Então, para a gente ter uma certeza melhor e a gente poder comparar com os outros países, existe um outro método que a gente falou no nosso Instagram, inclusive segue ali de novo, que é o índice Big Mac. Como eu disse, enquanto que o IPCA ele vai usar vários produtos, esse se utiliza apenas de um, o Big Mac. Se vocês assistirem o nosso vídeo de franquias, que vai estar passando por aqui no card, vocês vão saber que quando uma franquia cria uma filial em outro país, ela normalmente muda o seu menu, o seu cardápio, para poder se adaptar à cultura daquele local. E com o McDonald's não é diferente. Sempre que eles abrem uma filial em um outro país, eles colocam um hambúrguer exclusivo. No Brasil é o Cheddar McMelt. Só que tem um hambúrguer que tem todos os McDonald's do mundo, só um, que é o Big Mac. O índice se baseia no cálculo que está passando aqui. Quanto mais caro for um Big Mac, mais valorizada está a moeda em relação ao dólar, que é a moeda de referência mundial. Ok. Agora tu já sabe o que é inflação, como ela é criada, como que nós podemos identificar ela. Então agora tu vai aprender como que ela é boa para o governo. O governo começa a se beneficiar da inflação já na arrecadação, porque eles arrecadam através dos impostos, através de taxas sobre os produtos, sobre os preços. Então, quando os preços sobem, ou seja, quando a inflação aumenta, os preços sobem, então mais dinheiro entra para o governo. A segunda é que quando ocorre uma desvalorização do dinheiro, os devedores se beneficiam, porque a sua dívida custa menos. E adivinha quem é o maior devedor do país? Exatamente, é o governo. Tanto que o governo emite títulos do Tesouro para poder pagar as suas despesas. E além de tudo isso, a política monetária estabelece que o teto de gastos pode ser reajustado através da inflação dos últimos 12 meses. Ou seja, se a inflação subiu,
maior o teto de gastos do governo pode ser. O governo, além de arrecadar mais, vai poder gastar mais. Tá, mas quem que sai mais prejudicado com isso? As pessoas comuns, principalmente as de mais baixa renda. Isso porque elas já são as que têm mais dificuldade de comprar produtos normais. Então, quando sobe o produto, elas são as mais prejudicadas. E também porque elas são as que têm mais dificuldade de se proteger da inflação. Tá, Gui, mas como é que eu me protejo da inflação? Bom, o melhor jeito é tu investir no exterior ou em outra moeda. Por exemplo, Bitcoin é uma criptomoeda, é outra moeda. No momento que tu investe em Bitcoin, tu escapa da inflação do real. Outra forma é tu investindo em BDRs, já que isso são ações do exterior que estão atreladas ao dólar. Então, a inflação não vai afetar tanto o teu investimento. Agora, a inflação do dólar vai afetar, mas tu foge da inflação brasileira. Outra forma bem comum é tu fazer investimentos pós e pré-fixados atrelados ao IPCA, já que esses investimentos eles vão seguir a inflação. Eles vão aumentando os juros conforme a taxa inflacionária for subindo. Bom, então espero que eu tenha ajudado vocês a entender sobre inflação, como se proteger, como é que forma, tudo isso que vocês aprenderam nesse vídeo e que isso possa ajudar vocês na hora de votar no final do ano. Nesse momento é muito importante que a gente fique atento às promessas dos candidatos. Vai ter muito candidato prometendo imprimir dinheiro como solução para a pobreza. E bem, a gente viu nesse vídeo que é exatamente o contrário. Imprimir dinheiro descontroladamente só piora a vida do pobre. Toda ação tem uma reação. E políticas populistas são muito bonitas, na teoria, porque na prática não funcionam. Elas podem quebrar um país. Então tá, galera, vou ficando por aqui, espero ter ajudado e valeu!